Olá, colega contador, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares para o contador ter sucesso na entrevista de emprego. Eu sou Frederico Silva, eu sou especialista em orientação para contadores se recolocar no mercado de trabalho. Também sou professor de contabilidade e sou contador há mais de 23 anos de empresas de grande porte e multinacionais. Espero que esse vídeo possa lhe ajudar e que você tenha sucesso na sua recolocação no mercado de trabalho e nos seus processos de entrevistas. Pois bem, sabemos que todos querem trabalhar numa grande empresa, não é verdade? E o que precisamos para trabalharmos em grandes empresas? Neste vídeo eu vou deixar para vocês dicas poderosas de como você pode ser chamado para a entrevista de emprego, como você pode construir o seu currículo e também dicas de conhecimento contábil que fará a diferença na hora que você estiver fazendo a sua entrevista técnica com a pessoa que vai te contratar. Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar sim e você vai conseguir a sua tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Os 3 pilares para o contador ter sucesso na entrevista de emprego são muito simples e muito fáceis e você vai perceber na medida que nós formos passando esses slides e na medida que nós formos discutindo, você vai entender perfeitamente que você pode ter sucesso na sua entrevista de emprego, basta seguir alguns pilares básicos, dos quais eu vou deixar aqui para você com essas dicas. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro pilar que eu digo para vocês é o currículo competitivo. Por que do pilar currículo competitivo? Observem, um processo de seleção, ele tem algumas etapas. Algumas empresas têm 2, 3, 4 etapas, outras empresas têm mais etapas. Mas, invariavelmente, todas essas empresas têm a etapa de receber o seu currículo e chamar você para a entrevista. E nessa etapa de currículo competitivo, aonde eu digo que é um pilar, e eu falo que é o primeiro pilar e um pilar muito importante para o contador, é que você precisa preparar muito bem o seu currículo, deixá-lo chamativo, deixá-lo atraente para o entrevistador te chamar para a entrevista, que aliás é o nosso segundo pilar e que nós vamos falar daqui a pouco, então fiquem ligados nesse vídeo. Voltamos aí ao currículo. O que precisamos fazer para deixar o nosso currículo competitivo? Eu vou colocar aqui para vocês o que nós precisamos deixar para fazer para deixar o nosso currículo competitivo. Mas antes disso, nós falaremos também, como eu disse, da etapa da entrevista vencedora, que é o segundo pilar que eu considero muito importante para o contador, para ele conseguir realmente ter uma entrevista vencedora, passar pela fase do currículo, chegar lá com o recrutador e mostrar o que de melhor ele tem, mostrar os seus potenciais, mostrar a sua bagagem, as suas experiências. E nesse pilar nós vamos ter dicas muito importantes de como fazer uma entrevista. Nós vamos dar exemplos de perguntas e respostas para você saber na hora da entrevista se posicionar, ter um diferencial competitivo para os demais candidatos. Perfeito? Então, no terceiro pilar, nós iremos falar sobre conhecimento técnico. E por que do conhecimento técnico? Um pilar muito importante para nós contadores. Por quê? Porque nós temos também uma entrevista técnica onde nós fazemos com o superior da vaga, seja o coordenador contábil, seja o gerente contábil. Então, nós vamos discutir um pouco como nos atualizar, como abordar este pilar do conhecimento técnico e fazer também uma entrevista vencedora na parte técnica. Perfeito? Pois bem, e eu digo para você que esses pilares farão você ter uma alta performance no seu processo de seleção. Precisamos ter um currículo bem atrativo e um currículo bem elaborado, ao mesmo tempo que simples, ao mesmo tempo que objetivo. Precisamos passar no currículo toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência para o recrutador nos chamar para o processo de seleção. Então, no currículo competitivo, eu deixo já de cara uma dica para vocês, que é o resumo executivo. E quais são as dicas que eu deixo do resumo executivo? Bom, o resumo executivo nada mais é do que o nosso cartão de visitas. Então,
precisamos causar uma excelente impressão para o recrutador. Eu até costumo dizer que o resumo executivo é a primeira impressão, é a que fica para o entrevistador quando ele está verificando o nosso currículo. E então precisamos caprichar lá no resumo executivo para deixar essa primeira impressão. E o que eu falo também é que no resumo executivo é onde nós construímos o nosso trailer de carreira. Pense bem, pessoal, quem aí já foi ao cinema, quem já teve muita vontade de ver determinado filme baseado no trailer? Porque você só viu o trailer daquele filme e você sentiu aquela vontade tremenda de ir ao cinema, ou baixar o vídeo aí no YouTube, ou ir numa locadora, enfim. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Quando eu vejo algum trailer, me dá uma vontade tremenda de assistir aquele filme. Então, quando eu digo que lá no resumo executivo nós precisamos colocar o trailer da nossa carreira, é exatamente isso. É fazer com que o recrutador sinta aquela vontade tremenda de nos chamar para o processo de seleção, de nos chamar para conversar. Então precisamos construir muito bem o nosso trailer de carreira ali já no início do nosso currículo. Precisamos mostrar de forma rápida, de forma sucinta e objetiva o nosso potencial, a nossa capacidade, o nosso perfil, as nossas experiências e as nossas bagagens. Por isso que muitas pessoas, quando veem trailers de filme, vão ao cinema, porque no trailer, ali, naqueles 2 minutinhos, naqueles 3 minutos do trailer, as empresas de cinema conseguem colocar o que de melhor tem no filme e desperta realmente a nossa curiosidade para a gente ver o filme, não é verdade? Então é isso que nós precisamos fazer ali no resumo executivo, quando destacamos ali o nosso cartão de visita, destacamos a primeira impressão, ou seja, quando nós construímos o nosso trailer de carreira. Perfeito? Pois bem, um outro ponto que eu digo é que ali já, no resumo executivo, é onde se percebe, é onde nós nos deparamos com a barreira de 6 segundos. Você sabe o que é a barreira de 6 segundos? Por onde eles descartam o nosso currículo? Ali já de cara, no resumo, eu digo resumo executivo, mas algumas pessoas dizem qualificações, algumas pessoas dizem o preâmbulo do currículo. Ali, naquele exato momento, se o recrutador não enxergar em você o potencial, a sua experiência, a sua bagagem e o seu perfil, ele vai te descartar e você não vai romper a barreira dos 6 segundos. Então, nós precisamos construir um currículo e já de cara, na parte do resumo executivo, no nosso trailer de carreira, colocar ele ideal para romper a barreira dos 6 segundos. Então, fica aí a dica do que é a barreira de 6 segundos e fica aí a dica de como construir um excelente resumo executivo. Por exemplo, você poderia colocar assim no seu resumo executivo: profissional, com tantos anos de experiência, atuando em empresas dos segmentos, por exemplo, de prestação de serviços, de tecnologia, de transportes, enfim, os segmentos que você já prestou serviço, e também você poderia colocar já atuando em áreas. Aí discorre ali as áreas que você já atuou e, de preferência, colocando ali no finalzinho do resumo alguns principais projetos e ações que você fez e que trouxe ganhos para a empresa. Então, observe, de cara, ali no resumo executivo, você vai deixar todo o seu potencial, toda a sua bagagem, todas as suas experiências para o recrutador te chamar e você romper a barreira dos 6 segundos. Perfeito? Fiquem com essas dicas poderosas que sim vão fazer toda a diferença para você passar da primeira etapa, que é o currículo competitivo, e o entrevistador te chamar para você fazer a entrevista vencedora. Pois bem, o que mais você poderia colocar lá no seu currículo competitivo? As nossas bagagens, as nossas experiências. E nela, qual é a dica que eu deixo? Da mais atual para a mais antiga, os seus principais projetos e ações, as suas atividades desenvolvidas e os seus cases de sucesso. Por quê? Uma outra dica: ali nas bagagens e nas experiências, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar os nossos
resultados. Eu até coloquei aqui para vocês na apresentação, olha só, as entregas e os resultados. Por quê? Como eu disse, o recrutador, ele tem pouco tempo para ler currículos. Um recrutador, ele lê muitos currículos no seu processo de seleção. Então ele precisa enxergar no seu currículo o diferencial que você é. Então quando você estiver descrevendo lá as suas experiências, atente-se para, ou experimente não somente colocar um ponto e atividade que você fez. Por exemplo, um ponto e conciliação bancária, um ponto e demonstrações financeiras, um ponto em elaborações de obrigações acessórias, um ponto em DCTF, um ponto em REINF. Experimente não só fazer isso. Por quê? Porque o recrutador, ele não conhece necessariamente as expressões técnicas da contabilidade. Então, quando ele estiver lendo aquilo ali, apesar de ser um requisito da área técnica, ele pode simplesmente achar que todo mundo faz a mesma coisa. Porque, na verdade, todos os currículos vão estar escritos essas atividades. E aí é onde eu deixo a dica. Aí é que é o seu diferencial, aonde você tem que colocar o diferencial competitivo no seu currículo. Experimente colocar os seus principais projetos e ações, dissertando os ganhos que você fez em determinada empresa que trabalhou. Por exemplo, ganho de tempo, ganho tirando retrabalho, ganho de melhorias de processos, economia. Por exemplo, você poderia colocar um projeto que você fez, um processo que você fez, uma conciliação que você fez, que trouxe uma economia para a empresa. Eu vou deixar um exemplo para você aqui de como você poderia descrever isso. Conciliação do grupo de tributos, onde identificamos impostos pagos a maior e trouxemos uma economia para a empresa de R$1 milhão. Implementação de processo de conciliação, no qual conseguimos reduzir o tempo de conciliação de 2 meses para 1 mês após o fechamento contábil. Observe, colocando esses projetos, colocando essas ações, colocando essas entregas de resultado, você fará com que o entrevistador descubra o seu potencial. O entrevistador, ele muitas vezes ele não sabe ler palavras técnicas, mas ele sabe ler resultado, ele sabe ler economia de tempo, ele sabe ler ganhos. Então, usem e abusem, atentando que precisamos ser objetivos, precisamos ser claros e diretos. Usem e abusem de cases que vocês levaram para as empresas, levando economia, de novo, de tempo, economia de dinheiro, economia de processos, enfim, tudo aquilo que você consiga demonstrar o que de melhor você fez para aquela empresa enquanto você estava trabalhando. Perfeito? E um outro ponto que eu digo, quando você coloca isso no seu currículo, eu costumo dizer uma frase muito boa quando eu estou conversando com as pessoas: o que você transforma no seu currículo? Transforma num currículo matador. Por que num currículo matador? Porque a partir do momento que você coloca essas dicas no seu currículo, a partir do momento que você desenvolve um currículo enxuto, um currículo que consiga mostrar todo o seu diferencial, que você coloque no resumo executivo lá o que você tem de melhor, que você rompa a barreira dos 6 segundos e que você consiga lá nas suas experiências dissertar esses principais ganhos e ações, você vai ter um currículo matador. Você vai matar a chance dos outros candidatos de ser chamado para a entrevista. Ou, no mínimo, o recrutador, quando estiver vendo o seu currículo, vai perceber que você é o candidato ideal e vai lhe chamar para, sim, a entrevista de emprego. E, por fim, uma dica que eu deixo para vocês, e essa é a melhor dica que eu posso deixar aqui nesse vídeo para o currículo, e observem bem, fiquem atentos a essa dica, porque muitas pessoas não fazem isso nos currículos, muitas pessoas não são chamadas porque não se atentam a essa dica agora que eu vou deixar para você. Uma dica poderosa que, se você colocar no seu currículo, você vai ver que vai aumentar muito as suas chances de ser chamado para a entrevista de emprego. E é basicamente o seguinte: palavras-chave. O que quer dizer palavras-chave? As palavras-chave são aquelas palavras que, quando nós colocamos no nosso currículo, demonstram as nossas habilidades, a nossa proatividade e o nosso potencial
de trabalho e de entrega para as empresas. Então nós precisamos usar e abusar das palavras-chave. E eu vou deixar aqui para vocês 3 palavras-chave que vocês podem colocar no seu currículo. E eu tenho um vídeo que fala somente sobre as palavras-chave. Acompanhe aí as minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. E a propósito, eu estou divulgando vários vídeos com dicas legais, dicas importantes para o nosso colega contador, ajudá-los a se colocarem no mercado de trabalho. E nesses vídeos tem palavras-chave que eu deixo para vocês. Então, como eu disse, nesse vídeo agora eu vou deixar na fase do currículo competitivo, no pilar do currículo competitivo, eu vou deixar 3 dicas de palavras-chave. Primeira dica de palavra-chave, experiência. Quando você estiver dissertando lá no seu currículo, seja no resumo executivo, lembrando que o resumo executivo é nosso trailer de carreira, então faça ele bem feito para romper as barreiras dos 6 segundos. Então, quando você estiver escrevendo o seu resumo executivo, experimente colocar a palavra-chave experiência em elaboração de demonstrações financeiras em IFRS. Um exemplo. A palavra-chave experiência demonstra que você tem a técnica e a experiência de fazer demonstrações financeiras em IFRS. Isso já vai chamar a atenção do recrutador de cara. Outro exemplo que você poderia colocar de palavra-chave, equipe. E esta palavra-chave é uma das melhores palavras-chave que nós podemos colocar no nosso currículo. Por quê? Todas as empresas querem pessoas que sabem trabalhar em equipe. Então, quando o recrutador ver lá no seu currículo a palavra-chave equipe, ele de cara já vai entender que você é uma pessoa que trabalha em equipe e que trabalha em prol da empresa. E lembrando o seguinte, as palavras-chave, elas são muito importantes para os robôs. Robôs do LinkedIn, robôs de vagas de contratação, robôs dos softwares que as empresas possuem para achar perfis bons, achar bons currículos e chamar essas pessoas para a entrevista de emprego. Então, é por isso que precisamos usar as palavras-chave. Então, como eu disse, a primeira palavra-chave que eu deixei foi experiência. A segunda palavra-chave que eu dou para você, e que, como eu disse, é uma palavra-chave muito importante e é muito usada, é a equipe. Experimente colocar assim no seu currículo. Liderança de equipes para realizar um processo de implementação de normas internacionais de contabilidade na companhia. Trabalho em equipe de forma que conseguimos implementar um sistema integrado na companhia em um período recorde. Liderança de equipes de alta performance. Se você for um gerente ou se você for um supervisor, liderança de equipes de alta performance. Então, preste atenção que as palavras-chave são muito importantes para vocês colocarem nos seus currículos e sim romper a barreira dos 6 segundos. Usem e abusem das palavras-chave. Coloquem lá no resumo executivo, coloquem lá nas descrições das experiências. E a terceira dica de palavra-chave que eu deixo, vocês podem colocar da seguinte forma. Habilidade. Habilidade em elaborar demonstrações financeiras em US GAAP, em BR GAAP. Habilidade em realizar conversões das demonstrações financeiras. Observem que quando você coloca habilidade, você já está demonstrando que você é hábil em fazer aquela tarefa. E sim, o recrutador, os robôs vão enxergar essas palavras-chave e vão, com certeza, olhar para o seu currículo de uma forma mais carinhosa. Vão colocar uma estrelinha no seu currículo. E, aliás, quando eu falo em estrelinha, existe um estudo que possui 10 palavras 5 estrelas, que são palavras-chave que nós devemos colocar no nosso currículo. E em outros vídeos eu vou deixar para vocês quais são essas 10 palavras-chave que eu pesquisei e eu achei nesse estudo, um estudo de grandes empresas de recrutamento e seleção, que elas destacam que se colocado essas 10 palavras-chave nos currículos, aumentam a possibilidade de você ser chamado pelo entrevistador, porque são palavras que passam nos robôs e que os robôs selecionam esses currículos para os recrutadores. Perfeito? Então, pessoal, falando aí sobre o currículo executivo,
fica essas dicas, dicas poderosas que vão lhe ajudar aí no seu processo de seleção, nas suas entrevistas, e que com certeza essas dicas que eu deixei no currículo competitivo vão fazer a diferença para que o recrutador leia o seu currículo, enxergue no seu currículo você como uma pessoa de um potencial grande, um potencial enorme, e lhe chame para o processo de seleção para a entrevista, que aliás é o segundo pilar que nós vamos discutir agora, que é o pilar da entrevista. E aí eu digo que é o pilar da entrevista vencedora. Por quê? Pessoal, vejam bem, como eu disse, o processo de seleção tem etapas. Conseguimos colocar o nosso currículo campeão, o nosso currículo matador. Matamos a chance dos outros candidatos de serem chamados para a entrevista. Quando a gente chega na entrevista, nós precisamos ser vencedores. Nós precisamos matar a pau. Nós precisamos materializar todo o nosso potencial, tudo aquilo que a gente colocou no nosso currículo e mostrar para o recrutador que nós somos a pessoa que tem o perfil, que tem o comportamento, que tem as qualificações, que é a pessoa que adere completamente à cultura da empresa. E além disso, realmente nós somos a pessoa que tudo aquilo que nós descrevemos no nosso currículo, no que diz respeito à técnica contábil, a questão dos requisitos contábeis e dos ganhos, realmente nós entregamos tudo aquilo que nós colocamos no nosso portfólio, no nosso currículo matador. Perfeito? Então, aqui na entrevista vencedora, a dica que eu deixo para vocês é o seguinte: o que os entrevistadores estão buscando para o candidato? Primeiro, perfil. Então, nós precisamos, quando chegar na entrevista, demonstrar que nós temos um perfil ideal para essa empresa. Um perfil vencedor, um perfil que adere à cultura da empresa, um perfil que consegue entregar muitos resultados, um perfil que consegue demonstrar tecnicamente que nós somos o contador ideal, que nós somos o funcionário, o colaborador ideal que a empresa quer. E perfil é basicamente assim: demonstrar com clareza, com objetividade, a nossa capacidade, o nosso potencial. E também o que eles estão procurando? Pessoas que apoiam, pessoas que queiram trabalhar em equipe. Eles estão procurando pessoas que podem ser líder, destacando aí no perfil, pessoas que podem ser líder, pessoas que são apoiadoras, pessoas que sabem trabalhar em equipe. Então observem, na hora que vocês forem para a entrevista e vocês estiverem conversando, demonstrem perfil de liderança, perfil de apoiador, perfil de trabalhar em equipe. Por quê? Eu vou contar uma história para vocês. Uma amiga minha recente, ela participou de um processo de seleção em que foi perguntado várias questões técnicas para ela. Ela não sabia algumas questões técnicas que foram perguntadas. Porém, ela foi contratada porque ela demonstrou um perfil que a empresa gostou. A pessoa nem sempre precisa ter experiência. A pessoa nem sempre precisa saber tudo. Mas a pessoa precisa ter um perfil de apoiador, um perfil de trabalho em equipe, um perfil de liderança, um perfil de saber aprender, de querer aprender. Então, ter perfil não é simplesmente ter experiência, ser o melhor, ser conhecedor de tudo. É enganjar na cultura da empresa. É participar de processos da empresa. É mostrar que você tem a capacidade de trabalhar, de aprender, de apoiar, de ser líder, de ser equipe. Perfeito? Então, vamos ficar atento para isso. Bom, o segundo ponto na entrevista vencedora que eu digo é que nós precisamos ter comportamento. O que é comportamento? Comportamento é sabermos discutir na entrevista pontos de união, pontos de postura dentro da empresa, pontos de tomadas de decisão, pontos de atitudes. Para quê? Para termos coerência com a vaga. De repente a vaga é uma vaga de analista e você não demonstra um comportamento que você é um analista bom, que você tem capacidade de análise crítica, que você tem capacidade de suprir a gerência com informações. Imagine que você
concorre para uma vaga de liderança, de supervisor ou de gerente. Você precisa mostrar um comportamento de líder, um comportamento de união, um comportamento de equipe, um comportamento de desenvolvimento, um comportamento que você pensa num todo, uma visão 360. Então, na questão comportamento, você precisa demonstrar que você é coerente com a vaga. E na letra C, e por fim, nós vamos falar sobre a aderência do candidato. Por quê? Na entrevista vencedora, o que a empresa está procurando? Repito, nem sempre experiência, nem sempre um sabedor de tudo, mas comportamento, perfil, aderência à vaga e o que eu falo muito para as pessoas, cultura da empresa. Às vezes, os recrutadores, na entrevista vencedora, estão procurando se os candidatos aderem à cultura da empresa, através da verificação do perfil, através do comportamento e buscam saber se aquele candidato é o candidato ideal. Então, não precisa saber tudo, precisa apenas se concentrar nesses 3 pontos. E aí, sabe como eles fazem isso? Eles fazem isso da seguinte forma: eles aplicam no candidato as famosas perguntas e respostas. Pessoal, para que servem as famosas perguntas e respostas que os entrevistadores fazem para a gente no processo de entrevista e seleção? Para testar o nosso perfil, testar o nosso comportamento e testar a nossa aderência à empresa. E com isso, com essas perguntas e respostas, ele começa a mapear ali você. Começa a entender o seu perfil, começa a entender o seu comportamento, começa a entender a sua cultura, a sua aderência para aquela vaga na empresa. Então, não se enganem que aquelas perguntas e respostas são meras perguntas e respostas. Os entrevistadores, eles estão preparados para isso. Estão preparados psicologicamente, eles estudaram para isso, para poder traçar o nosso perfil, o nosso comportamento, a nossa aderência através dessas perguntas e respostas. E aí, olha só, que legal. Nesse vídeo, agora, eu vou deixar para você uma dica de 2 respostas que você poderia dar, de perguntas e respostas, e de perguntas que os candidatos fazem, e essa resposta de exemplo que eu vou deixar para você, vai ser para você fazer e ter uma entrevista vencedora. Quem já não passou pela seguinte pergunta? Fale sobre os seus defeitos, ou cite 2 defeitos, ou que seja, cite um defeito. Pessoal, o entrevistador, ele não quer ver o seu defeito. Todo mundo tem defeito. Ele quer ver qual é a sua capacidade de autocrítica. Ele quer saber o que você faz para corrigir quando você erra. O que você faz para corrigir os seus erros. Então é simples. Você está numa entrevista, o entrevistador te pergunta, fale sobre os seus defeitos, ou cite um defeito. A pessoa coça a cabeça, a pessoa para, olha para cima, olha para o lado, a pessoa começa a gaguejar, a pessoa começa a falar basicamente assim, eu sou uma pessoa que, sei lá, eu gosto muito de trabalhar, eu sou muito afobado, eu quero entregar tudo num determinado tempo, etc. Eu gosto de cumprir prazo, eu não quero perder prazo, então eu sou assim, determinado, eu sou responsável. Pessoal, isso não é defeito. Isso não é defeito, isso é clichê. E aí, agora eu vou deixar para você a dica de como você deve responder essa pergunta. O que você tem que focar? Vamos lá. Você tem que mostrar o que você fez para corrigir o defeito. Você tem que demonstrar que você tem uma capacidade de autocrítica. Então, responda da seguinte forma. Busque um defeito que você tem, não minta, seja sincero, porque ele não está aí para mostrar os seus defeitos, ele está para discutir com você e entender novamente o que você fez para corrigir os seus defeitos. Busque um defeito que você tem e que você trabalhou esse defeito para corrigir. Por exemplo, eu poderia falar assim, eu tinha uma capacidade, eu tinha uma dificuldade enorme de falar em público. Então, quando eu ia para as reuniões, eu tinha, às vezes, boas ideias
e eu não conseguia colocar essas boas ideias. Consequentemente, eu não tinha visibilidade, eu não mostrava para o meu chefe que eu era uma pessoa que tinha, que tinha capacidade de resolver problemas. Então, sabe o que eu fiz? Eu procurei um curso de oratória e comecei a treinar, falar em público. Comecei a treinar com os meus colegas. A partir daí, toda vez que eu ia para alguma reunião, eu conseguia colocar os meus pontos de vista, conseguia colocar as soluções que eu tinha na cabeça, e com isso eu consegui ter visibilidade, consegui, primeiro, romper o que eu acredito que é um defeito, de que é falar em público, e conseguir fazer muitas coisas em prol da empresa, resolver muitos problemas para a empresa. Observem o que eu fiz. Falei que eu tinha um defeito, falei que eu trabalhei o defeito, dei exemplo de sucesso ao trabalhar o defeito e ainda fiz um marketing pessoal. E aliás, falando em marketing pessoal, eu tenho um vídeo exclusivo para o contador que fala sobre marketing pessoal. Um vídeo que eu demonstro para o contador como fazer o marketing pessoal e o porquê da importância do marketing pessoal. Pessoal, nós contadores precisamos fazer marketing pessoal. Se nós queremos trabalhar em grandes empresas, se nós queremos ter um bom salário, se nós queremos ter uma carreira promissora, precisamos fazer marketing pessoal. Hoje eu sou contador da quarta maior empresa de tecnologia da América Latina. Não foi fácil ser contador, chegar nesse posto de contador da quarta maior empresa de tecnologia da América Latina. Então, eu precisei fazer marketing pessoal, precisei ter um currículo competitivo, precisei fazer uma entrevista vencedora e precisei ter conhecimento técnico. Então, vamos prestar atenção nisso. Perfeito? Voltando aí, falando sobre as perguntas e respostas. Bom, a segunda pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte. E que geralmente é a primeira pergunta que é feita nos processos de seleção. É a seguinte, fale um pouco sobre você. Primeiro, o que o entrevistador quer saber? Ele não quer saber se você tem cachorro, gato, galinha, periquito, se você mora com sua mãe, com seu pai. Enfim, ele não quer saber isso. Não que você não possa dizer. E não que não seja do interesse dele. Mas a primeira coisa que o entrevistador quer saber é o seu lado profissional. O que você entrega, qual que é o seu potencial. Então, olha só, concentre em responder sobre os seus pontos profissionais, sobre os seus pontos fortes e sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você entrega. Perfeito? Então, vamos lá. Olha o exemplo de resposta que eu poderia deixar para vocês. Se o entrevistador me perguntar, fale um pouco de você, eu falaria da seguinte forma. Eu sou contador com mais de 23 anos de experiência em empresas de grande porte multinacionais. Eu já trabalhei em empresas de diversos segmentos, empresas de tecnologia, empresas de combustíveis, empresas de transportes, de comunicação. Eu já atuei nas áreas financeiras, faturamento, área de RH, na área de contabilidade. Eu já exerci cargos de liderança, de supervisão e eu trabalhei com muita expertise em elaboração de demonstrações financeiras em normas internacionais, trabalhei na atuação de implementação de programas de qualidade, de implementação de conciliações contábeis nas empresas. Enfim, pessoal, destaque os seus pontos fortes. E aí, se você quiser complementar, você pode vir também com o lado social. E, além disso, eu sou uma pessoa caseira, eu sou uma pessoa religiosa, eu gosto de passar os finais de semana com meus pais, né? Sou uma pessoa familiar, sou uma pessoa que gosto de conviver bem com as pessoas, de trabalhar em equipe. Então observem que o foco foi mostrar os pontos positivos, com o que você já trabalhou, mostrar o seu potencial, mostrar os seus resultados, as suas entregas. E depois, de lambuja, você coloca aí um ponto social para também você não ser mecânico, né? Mostre um lado social que é bacana e é legal isso aí. Pessoal, e aí, falando no pilar de entrevista vencedora, eu acho que eu tenho certeza que essas dicas vão fazer total diferença para vocês aí no processo de seleção. Entrevista vencedora. Foque na
perfil, comportamento, cultura da empresa, foque em como responder às perguntas que os recrutadores fazem e demonstrando os seus potenciais, os seus pontos fortes e as suas entregas. Perfeito? Bom, nós vamos falar aqui agora do nosso terceiro pilar, que é o conhecimento técnico. Por que eu considero o conhecimento técnico como um pilar? Veja bem, você passou pelo primeiro pilar, que é currículo competitivo. Onde, no currículo competitivo, você demonstrou lá com as palavras-chave o seu potencial, as suas habilidades, a sua proatividade, o seu conhecimento. Demonstrou lá no seu resumo executivo o seu trailer de carreira. Demonstrou lá nas suas experiências as suas entregas, os seus cases de sucesso. E aí você foi para uma entrevista vencedora, a segunda etapa do seu processo de seleção, o nosso segundo pilar. Você foi para a entrevista vencedora e materializou tudo aquilo que está no seu currículo. Você demonstrou que você tem um bom perfil, você tem um bom comportamento, você adere à cultura da empresa e quando você foi interrogado com as famosas perguntas e respostas, você se saiu bem, demonstrando objetivamente os seus potenciais, respondendo às perguntas. O que acontece agora? Você vai para a próxima etapa, que é o quê? A etapa técnica. E lá você vai ter também uma entrevista técnica. Então, utilize as mesmas dicas do segundo pilar, que é a entrevista vencedora, no pilar de conhecimento técnico, para a entrevista técnica. Mas este pilar, eu quero dizer especificamente o que seria o conhecimento técnico e como você poderia utilizar este pilar de conhecimento técnico na sua entrevista, no seu processo de seleção. Então vamos lá. Primeiro, o que você poderia fazer e o que eu digo como expertise, como dica lá do conhecimento técnico. Quando você estiver numa entrevista, experimente demonstrar que você tem conhecimento de processos contábeis. Veja bem, na etapa de conhecimento técnico, no pilar de conhecimento técnico, você está discutindo com quem agora? Com a área técnica, o requisitante da vaga. Esse cara, requisitante da vaga, além de também entrevistar várias pessoas, você pode aplicar também essas técnicas e aquelas dicas que eu deixei na etapa de conhecimento técnico, que você vai fazer, com certeza, essa entrevista técnica. Então, olha só. Demonstre conhecimento de processos contábeis. Pessoal, a gente sabe que na contabilidade é onde desemboca tudo. Todos os fatos e atos administrativos desembocam na contabilidade. A contabilidade está no meio e em volta estão os departamentos faturamento, contas a pagar, receber, estoque, logística, enfim, a contabilidade está aí no meio. Você, tendo um bom conhecimento de processo contábil, vai ser essencial para o seu processo de entrevista e seleção. Por quê? Você vai poder conversar com o gerente contábil ou encarregado contábil assuntos de cunho de informações contábeis que chegam na contabilidade e você sabe a origem dessas informações. Você sabe como os números que estão lá no balanço, como eles chegaram no balanço, como eles estão na contabilidade. E, logicamente, quando você precisar resolver algum assunto, quando você precisar tratando de algum termo contábil, você sabe aonde pesquisar. Quando você estiver tratando de um assunto que o número não ficou bem na contabilidade, você sabe onde vai pesquisar, com quem você vai conversar. Então demonstre conhecimento de processo. Por exemplo, processo de contas a pagar. Como funciona o processo de contas a pagar? Como funciona o processo de faturamento? Como funciona um processo de contas a receber? Pessoal, o contador, ele precisa ter conhecimento amplo. Ele precisa conhecer da empresa. Então, quando você estiver na entrevista, use e abuse nas oportunidades que você tiver para poder falar sobre processos contábeis. Converse isso com quem está te entrevistando. Isso vai, com certeza te dar um diferencial competitivo para os outros candidatos. Bom, um outro tema
que eu queria colocar dentro dos processos contábeis, e na verdade não é um tema, ainda falando sobre processos contábeis, é dar dica, o que você poderia fazer? Quando você estiver discutindo sobre os processos contábeis, fale sobre fechamento contábil. Fale como funciona um fechamento contábil. Se tiver essa oportunidade, se for o caso, se for a ocasião. Fale como funciona o processo de conciliação contábil. De repente, você está sendo contratado para ser o coordenador de conciliação. De repente, você está sendo contratado para ser o coordenador de fechamento. E aí você não sabe sobre processo contábil de fechamento, não sabe sobre processo contábil de consolidação. De repente, você está sendo contratado para ser um coordenador de consolidação. Você não sabe como funcionam os processos de consolidação? Então, pessoal, dentro do pilar conhecimento técnico, a dica, primeiro, sobre processos contábeis. Estude processos contábeis. Saiba como funcionam os processos contábeis dentro da companhia. Toda companhia tem, no mínimo, um processo de fechamento, no mínimo, um processo de conciliação e, no mínimo, um processo de consolidação. E, principalmente, as grandes empresas, as multinacionais e as empresas que vocês querem entrar. Então, por que muitas pessoas não conseguem não conseguem trabalhar nessas grandes empresas? Porque não saem bem na entrevista, não conversam assuntos pertinentes sobre contabilidade como esse. E aí o que acontece? O gerente descarta. Lógico, uma pessoa que não sabe conversar, uma pessoa que não tem visão da contabilidade, não sabe como funciona o processo. Perfeito? Então, fique essa dica aí. Bom, um outro ponto que eu falo em conhecimento técnico são as normas contábeis, IFRS, CPCs. Como você está de IFRS e CPCs? E aí, uma dica que eu deixo aqui para você. Você sabe quais são os últimos CPCs e IFRS, vamos lá, do último ano? Desse ano de 2020? De 2019? Quais foram os CPCs que foram publicados, que estão aí revolucionando as empresas, que estão causando várias alterações no balanço? Pessoal, não custa nada nós pesquisarmos os últimos CPCs, os últimos IFRS que estão aí impactando o mercado. E aí eu vou dar exemplo para você, exemplo simples, CPCs que saíram agora, em 2019, 2020, IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16. Ah, eu estou falando de IFRS, observe, eu estou falando de IFRS, norma internacional. Imagine a hora que eu estiver conversando, quando você estiver conversando lá com o gerente da contabilidade, o supervisor, e ele te fazer uma pergunta. Você está atualizado sobre as normas contábeis? Você pegar e falar, sim, recentemente saiu alguns IFRS, né, que mudaram aí, impactaram relevantemente o balanço, o IFRS 9, o IFRS 15, o IFRS 16, e aí você citar do que trata esse IFRS, olha, o IFRS 15, receita, contrato com o cliente, como reconhecer receita, o IFRS 9, a PCLD, grandes impactos em PCLD, mudou agora a expectativa de contabilização das perdas. O IFRS 16, arrendamento financeiro, ou seja, todos os aluguéis agora são financeiros. Pessoal, olha só, quando você estiver conversando com o gerente e o supervisor daquela vaga, e você falar termos pertinentes e termos totalmente atuais como esse, o cara vai ficar louco com você. Ele vai entender que você tem conhecimento, você está atualizado. Quem que você acha que ele vai contratar? Lógico que é você. Então fica essa dica. Estudem as normas contábeis mais atuais, IFRS e CPCs, e levem para o seu processo de seleção. Perfeito? Pois bem, como eu disse, os vigentes... uma outra dica também. Eu falei sobre os CPCs e IFRS vigentes, certo? Hora que você for fazer uma entrevista, olha, você aplicou as dicas e técnicas que eu deixei aí no currículo competitivo. Você aplicou e passou, foi chamado, o recrutador te chamou, e aí você foi lá, fez a entrevista e teve uma entrevista vencedora. Aplicou aí as dicas que eu deixei da entrevista vencedora de perfil, comportamento, como responder as perguntas que são feitas. E aí você foi lá para a entrevista técnica. Pessoal, experimente conhecer qual que é o segmento da empresa e dê uma estudada quais CPCs e IFRS que são aplicados.
Imagine você numa entrevista técnica, eles te perguntar quais os FRS atuais, se você conhece, se você tem noção, e você falar, bom, o FRS que foi implantado tal data, inclusive eu acho que nessa empresa deve adotar, né, é o FRS X, e falar brevemente sobre o FRS. Pessoal, o gerente vai ficar doido com você. Ele vai falar assim, é esse cara que eu preciso contratar, é esse cara que eu quero. Entendeu, gente? Entendeu o que você precisa fazer? Fique ligado. Bom, e o último ponto que eu deixo no conhecimento técnico é falar sobre a visão 360. E o que é ter uma visão 360? Está ligado à questão de você conhecer também processos contábeis. Pessoal, o contador precisa ter visão 360 da empresa. Ele precisa ter visão de departamentos afins, visão de negócio. Ele precisa ficar ligado em como a empresa está funcionando, em quais são os serviços que a empresa está prestando, quais são as linhas de negócio que a empresa tem. Para quê? Para aplicar a boa norma contábil, a boa prática contábil. Então imagine que você lá no processo de entrevista, falando com a área técnica, você já olhou no site da empresa lá, olhou o tipo de serviço que ela presta, o que ela faz, e a hora que você estiver conversando com o gerente, você discutir norma de contabilidade, CPCs e FRS voltado para o mix de produto que a empresa oferece. Vai fazer total diferença para o seu processo de seleção. Você vai ser um candidato que está muito à frente dos outros. Vai ser o seu diferencial. Então, pessoal, fiquem ligados. Conhecimento técnico, processos contábeis, CPCs e FRS, conhecimento 360. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Este vídeo eu procurei falar sobre os 3 pilares de sucesso para o contador aplicar na entrevista de emprego e um resumo bem rápido sobre os pilares. Primeiro, o currículo competitivo, que você precisa colocar o seu currículo atrativo e bem construído para o recrutador lhe chamar para o processo de entrevista. Então lembre no currículo, palavras-chave, trailer de carreira, resumo executivo, cases, ganhos, resultados que você trouxe para a empresa. Lembre disso para você colocar no seu currículo. E o segundo pilar, que é o pilar da entrevista vencedora, nós discutimos sobre o que os recrutadores estão enxergando, estão traçando de você na entrevista vencedora. Perfil, comportamento, aderência à cultura da empresa. E o terceiro pilar, que é o conhecimento técnico. O que você precisa abordar no conhecimento técnico? Conhecer sobre norma de contabilidade para quando você ir para a etapa de entrevista técnica na empresa, dar um show em normas contábeis, dar um show para o gerente ou supervisor, o dono daquela vaga, que você é sim o candidato ideal para aquela vaga. Pessoal, então eu quero agradecer vocês, muito obrigado, deixo aí o meu e-mail, deixo o meu WhatsApp, deixo o meu LinkedIn, espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês. Fiquem ligados aí nas minhas redes sociais, fiquem ligados no meu LinkedIn, no meu Facebook, no meu Instagram, que eu estou constantemente publicando vídeos de dicas para o meu colega profissional de contabilidade se recolocar no mercado de trabalho. Muito obrigado mais uma vez